Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe a sua vida. Mais um domingo com o culto na presença do Senhor, por enquanto fazendo online, mas Deus será bom. Em alguns dias já nós poderemos reunir-nos de novo, receber visitantes outra vez, mas Deus sabe aquilo que Ele está fazendo e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado, tá bem? E falando nisso, então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, o capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17 até o 27. Vamos lá, Marcos capítulo 10, versículo 17 a 27. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram de sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Vamos orar. Deus, eu clamo, Pai, que esse texto seja um texto que encontre espaço no nosso coração, que aquilo que nós precisamos mudar seja mudado pela ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Nos ajude a caminhar em Tua presença, nos ajude a mudar quem nós somos, Pai, para estar mais perto de Ti. Ajude-nos também a ajudar as outras pessoas. Eu lhe clamo, Pai, que esse vídeo chegue a pessoas que precisam escutar essa palavra, Pai. E eu lhe clamo também, em nome de Jesus, que essas pessoas abençoem a vida de mais pessoas, Pai. E que sejamos uma igreja transformadora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá, meu querido, minha querida. Hoje a gente vai falar sobre 3 maneiras de não ser salvo. Se você não quer ser salvo, você segue à risca. Então, se você não quer ser salvo, siga esses 3 conselhos, essas 3 dicas que vai dar certo, tá bom? A primeira coisa que esse jovem fez é que ele não reconheceu a divindade de Jesus. O primeiro erro, a primeira categoria para não ser salvo é não reconhecer a divindade de Jesus. Isso realmente vai te fazer com que você não seja salvo. Por quê? Se Jesus não é Deus, quem morreu na cruz por você? Se foi qualquer outro homem, qualquer outro ser, qualquer outra criatura, ele nem diz, I'm sorry, né? Você não tem oportunidade de salvação. Né? Mas quando você crê que foi Deus que morreu por você, que foi Deus que se fez homem e morreu por você, aí as coisas mudam. Porque é Deus assumindo o teu pecado. E o pecado não é contra homens, o pecado não é contra anjo, o pecado não é contra uma criatura especial, o pecado é contra Deus. Só que olha que interessante, a primeira coisa que ele faz ao encontrar Jesus é ajoelhar. Ou seja, ele tinha reverência a Jesus. Ele tinha reverência a Jesus, mas não cria que ele era Deus. Outra coisa, bom mestre. Ou seja, ele cria que Jesus era um mestre fantástico. Ele fala, não, Jesus é o mestre dos mestres, o cara é muito bom, mas não cria que ele era Deus.
Então, se você vai pegar várias religiões, você vai ver que eles creem que Jesus foi um profeta, o maior dos profetas. Você vai crer que ele era um mestre sem igual, ele era um ser especial, o primogênito da criação. Você vai ver várias coisas, várias nuances nesse sentido, e Jesus continua não sendo Deus, ok? Então, qual que é o grande problema das outras religiões? Vamos colocar assim: da religião que salva e da religião que não salva. Tá? E quando eu falo da religião que salva, não é minha igreja, tá bem? Não é a igreja menonita, não é a igreja batista, não é a igreja assembleia, não é nem igreja, tá? A gente está falando da pregação do evangelho. Isto é a verdadeira religião, é você crer no verdadeiro evangelho. Qual que é a diferença dessa para todas as outras? É que essa diz que Jesus é Deus e só Ele salva. Todas as outras diz que Jesus não é Deus, mas Ele é um Messias, Ele é só... às vezes falam meia verdade. Jesus é o Messias, mas Ele é Deus. Entende? Então, e olha que engraçado como que Jesus responde: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aí o homem, depois, quando vai rebater, ele já chama Jesus de, então, mestre, no versículo 20. Ou seja, esse homem não cria que Jesus era Deus. Jesus, em momento algum, está falando que ele não é Deus. Mas ele está revelando que no coração dessa pessoa não havia Jesus como Deus. Existem muitos e muitos, às vezes eles usam até esse texto para dizer que Jesus não é Deus, mas existem muitos textos que provam que Jesus é Deus. Textos como João capítulo 1, versículo 1, João 20, 28, N os outros, Tito 2,13, Romanos capítulo 9, versículo 5. Dá uma lidinha, só nesses você verá claramente que Jesus é Deus. Tá? E existem muitos outros. Por exemplo, quando Jesus diz eu sou, já é por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Esse eu sou é uma afirmação clara de que ele é Deus. Quando Jesus falou eu sou, teve gente que pegou pedra para apedrejar ele, porque supostamente ele estava blasfemando, se chamando de Deus. Você entende? Então Jesus é Deus, não tem como fugir. Existem algumas Bíblias que realmente são alteradas. Elas são alteradas para que seja escondido a verdade de que Jesus é Deus. Tá? Quais Bíblias são essas? Tradução Novo Mundo. Existem algumas outras, poucas. As Bíblias que nós temos acesso comumente são normais, mas a Bíblia, o exemplo do Testemunho de Jeová, tal, são modificadas para que Jesus não seja Deus. Só que é engraçado, nos meus estudos, eu descobri que João 20, 28, da Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é alterada para não falar que Jesus é Deus, até em João 20, 28, Jesus é chamado de Deus. Tomé olhou para ele e disse, Senhor meu, Deus meu. Então, é que tem muito texto dizendo que Jesus é Deus. Para alterar tudo, você vai ter que jogar a Bíblia fora. Tá bem? E ainda tem gente que crê que Jesus não é Deus. Então, você não quer ser salvo? Crê que Jesus não é Deus. Você quer ser salvo? O primeiro passo é entender que Jesus é Deus. Tá? O segundo passo da nossa mensagem, o segundo ponto, é não reconhecer os nossos pecados. Aqui Jesus ele vai citar a lei. Entende? Em Romanos diz assim, antes da lei havia o pecado. Ou seja, quando Adão e Eva pecou, e de Adão e Eva até Deus dar a lei para Moisés, são pelo menos 2000 anos. Então são 2000 anos sem lei, uma terra sem lei. Mas o pecado existia, as pessoas pecavam, né? Então para que veio a lei? A lei veio para formar um povo. Se Deus quiser, eu vou lançar no YouTube também um estudo sobre a história de Israel, e parte desse estudo fala da importância da lei para a nação de Israel, tá? Depois, a lei ela servia também para mostrar o que era pecado.
Paulo mesmo diz, como eu saberia que cobiça é pecado se a Bíblia não dissesse que cobiça é pecado? Então a lei ela serve para demonstrar o pecado. E Jesus ele pega e fala a esse homem, sabe os mandamentos. Aí Jesus faz uma lista de mandamentos e olha a resposta do jovem. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. E Jesus, é mais engraçado de tudo que Jesus ele não rebate. Jesus não vai fazer o que eu fiz aqui. Quer ver? Ó, você já mentiu? Se dizer que não, já pode contar mais um. Então você já mentiu. Já usamos o nome de Deus em vão. Tá? Estou falando eu e você. A Bíblia diz que se você olhar para alguém do sexo oposto, até do mesmo sexo, com desejos lascivos, isso já é adultério, isso já é fornicação. Então, 3. Já odiou alguém? Já falou palavrão? Já deixou de amar Deus acima de todas as coisas? Eu acho que isso daqui a gente faz diariamente. Então, meu querido, nós estamos cheios de pecado. Nós infringimos a lei constantemente. Qual que é o grande problema da lei, por exemplo? O problema da lei é o seguinte, se você tenta guardar ela para ser salvo, você vai ter um grande problema. Porque a lei não salva. A lei não salva, ela só condena. Ela é a lei da condenação. Por que ela não salva? Porque se você cumprir ela, você simplesmente não está julgado. Simplesmente isso. Mas se você infringe um aspecto da lei, você infringe toda a lei. Então, meus queridos, é só dar uma lidinha na Bíblia, você vai ver que nós temos muitos pecados. Então, o segundo ponto para não ser salvo é achar que você é santo. Achar que você é bom. Quantas vezes a gente vai falar da morte de Jesus para as outras pessoas? E elas falam, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou uma pessoa tão boa. Ai, 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 a gente não é bom não. Existe uma expressão que eu amo, essa expressão, é que a igreja, ela é um pau de galinheiro lavado. Tá? Aquele pau de galinheiro é o negócio mais sujo que tem. Mas Deus vem, lava, nós sujamos de novo, Ele lava de novo, sujamos de novo. E Ele lava de novo, até o dia que vai ser um negócio limpo. Então, irmãos, nós somos pecadores. E nós estamos na igreja justamente porque somos pecadores. E porque precisamos da graça de Deus. Porque sem Ele, nossa vida seria uma desgraça. Então, se você não quer ser salvo, não reconheça de maneira nenhuma a ação de Deus na sua vida. Ache que você é santo. Agora, se você quer ser salvo, você precisa reconhecer os teus pecados. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz. Então tá, terceiro ponto aqui que o texto nos traz de como não ser salvo. Jesus ele é um cara que ele te lê de fora para dentro e de dentro para fora. Nós não conseguimos esconder nada da presença de Jesus. Jesus, quando você vai orar, ele sabe do teu pecado, ele sabe daquilo que você fez em quatro paredes, ele sabe aquilo que você fez dentro da cuca. Ele sabe exatamente quem você é e quais são os teus pecados. Então não adianta esconder pecado de Jesus. Pelo contrário, isso tem que nos animar a confessar os nossos pecados diante dele. E o que Jesus fez? Jesus vai dando corda. Vai dando corda até que ele puxa a corda de novo. Então ele vai deixando o jovem cair nos seus próprios erros. Ele não reconheceu que Jesus era Deus e ele não reconheceu seus pecados. Então automaticamente a morte de Jesus não tem sentido nenhum. Se você é santo e Jesus não é Deus, por que ele morreu? Ele é só mais um mártir qualquer, você entendeu? Só que agora Jesus ele fisga, ele vai lá dentro do coração e fisga o coração dele. Olha o que diz o texto. Versículo 20, então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele fixamente, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Agora vamos entender uma coisa. Jesus não é contra a propriedade privada.
Jesus não é contra você ter dinheiro. Jesus não é contra você ser um homem e uma mulher de sucesso financeiramente. Pelo contrário, o ministério de Jesus era sustentado por mulheres ricas. Pra você ter uma ideia. Então, Jesus não falou, então vai, vende tudo e dê aos pobres. Não. Ele disse a essa pessoa. Tanto que uma vez, quando Judas foi questionar Jesus, não, mas a gente podia vender esse vaso de alabastro e dar aos pobres, né? Ele queria, na verdade, passar a mão naquilo, né? Jesus disse, os pobres sempre terão com vocês, né? Vocês sempre terão pobres para abençoar, para ajudar. Isso não acaba. Então, Jesus não está dizendo isso aqui. Jesus está fisgando o coração desse jovem. O coração desse jovem confiava na sua juventude, confiava principalmente no seu dinheiro, no seu poder. A confiança dele estava no seu poder. Ele tinha uma inquietude. Ele queria saber como ser salvo. Ele sabia da popularidade de Jesus. Ele saiu do seu conforto da sua casa e foi ver, e foi se achar com Jesus. Só que, infelizmente, ele pisou na bola, digamos assim, e falou tudo errado em frente de Jesus. Só que isso que é interessante, Nós vamos à presença de Jesus totalmente errados, achando que somos bons, às vezes nem reconhece quem que é Jesus. Quantas vezes você foi orar e só pediu coisas a Jesus? Em vez de exaltar por quem Ele é, exaltar a glória dEle, exaltar a presença dEle, quantas vezes eu fiz isso? Então, irmãos, Jesus, Ele olha aquele ser pecador e Ele olha a nossa vida também. E é um dos textos, é o texto que eu mais amo na Bíblia, esse versículo aqui, o versículo 20. É o 21. Jesus, fitando-o, amou e disse. Então Jesus, ele vai olhar para a nossa vida e ele vai amar e ele vai romper e mostrar o que realmente tem dentro do nosso coração. Aquilo que nós escondemos. Jesus rompeu e mostrou que a confiança dessa pessoa estava no seu dinheiro. Sabe? E Jesus, ele rompe as nossas barreiras e ele mostra quem realmente nós somos. Então, a terceira forma de não ser salvo é não confiando em Jesus, é confiando mais em qualquer outra coisa do que Ele. Isso é idolatria. Quando Deus fala, amai a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua emoção, com toda... Isso daí, a partir do momento que você ama qualquer outra coisa ou prioriza qualquer outra coisa acima de Deus, isso se torna uma idolatria. Muitos idolatram pastor, muitos idolatram santos, muitos idolatram riquezas, enfim. Então Jesus, ele vai e bate no âmago. Então você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Primeiro, Jesus é Deus. Ele é Deus. Jesus, ele morreu para pagar os nossos pecados. E por terceiro, precisamos confiar no seu sacrifício. 3 passos para ser salvo. Aí depois os discípulos ficam sem entender aquilo. Porque realmente não era uma conversa de Jesus isso. E Jesus, ele começa a explicar. Fala, olha, quão difícil serão os ricos entrarem no reino dos céus. Por que ele diz isso? Porque naquele tempo, os judeus, até hoje, se você pegar aí na internet, Silvio Santos falando sobre a Páscoa, acho que é isso, falando sobre a Páscoa, eu não sei, mas o Silvio Santos, ele dá uma evangelizada e tal, e de repente, como é que ele fala para ser salvo? Esmola, você tem que dar esmola. Então o judeu, desde essa época aqui, entendia que o esmolar fazia parte quase que da sua salvação. Engraçado, hoje em dia tem as boas obras, né? Sou salvo por obras. Então é algo que persiste. E então, na visão do judeu, o rico dava mais esmola, portanto, ele ia mais facilmente para o céu. Então, quando Jesus diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, os discípulos ficam, mas como assim? Se eles não vão entrar, quem que vai entrar?
Aí Jesus diz, o que é impossível para os homens, porque é impossível eu pegar e eu me salvar. É possível para Deus, porque é Deus quem salva, meu querido. Não sou eu que vou te salvar, não sou eu que vou me salvar. Não interessa que título que eu tenha, pastor, apóstolo, querubim ungido, qualquer o título que... Eu não vou te salvar e nem vou me salvar. Quem salva é Deus, por meio da nossa confiança nele. Sois salvo por graça, por meio da fé. É isso que a Bíblia diz. Então este homem, ele é conhecido como jovem, mas na verdade ele não era tão jovem assim. Este homem, ele mostrou como não ser salvo, para que a gente soubesse como ser salvo. E eu ainda creio que esse homem se converteu. Eu ainda creio que esse homem se converteu porque Jesus, olhando, o amou. E Deus de tal maneira amou que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 também diz que, essa daqui eu vou até ler com vocês. Romanos 5,8, mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus fez muito antes da gente querer. Muito antes da gente querer. Então, o resultado que este homem, conhecido como jovem, né, teve na sua vida foi um vazio espiritual. Ele saiu triste, uma cegueira espiritual. Jesus estava na frente dele e ele não via quem era. Por isso que Jesus diz, bem-aventurado aqueles que não veem e creem. Vocês viram e creram, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ele também descobriu que é impossível ser salvo senão por Jesus. E por fim, a palavra de Deus, ela causa aflição quando ela vem para salvar. Então, se você ficou aflito por algum ponto da palavra de Deus, significa que talvez você está no caminho certo. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe de maneira maravilhosa a tua vida. Tenha um ministério se você já é cristão. Fale desse amor para os outros. Compartilhe essa mensagem para alguém que precisa. Amém? Que Deus abençoe de maneira maravilhosa a tua semana e esse domingo. Deus abençoe.